Cresci em um bairro muito seguro e rico. Era raro alguém trancar o carro ou a casa, e quando alguém novo se mudava para o bairro, era apenas um instante para ser recebido de braços e portas abertas. Apesar de estar cercada pelo que poderia ser descrito como uma grande família de bairro, minha mãe era muito exigente quanto ao cumprimento das regras da casa, uma das quais era nunca sair sozinha. Ir à casa de um amigo? 3 de nós precisavam ir. Então 2 podiam voltar para casa juntos depois de deixá-lo em casa. Era raro, mas ocasionalmente, apenas 2 de nós conseguíamos escapar de seu olhar atento e correr até a loja da esquina, a algumas quadras dali, para comprar doces ou refrigerantes. Em um dia sufocante durante o verão em que completei 9 anos, me vi em casa sozinha e inquieta. Decidi dar algumas voltas no quarteirão com a nova bicicleta de 10 marchas da minha irmã. Embora eu fosse alta para a minha idade, a bicicleta ainda era alguns centímetros grande demais para mim. Decidi que isso não importava. Subi na bicicleta e comecei a pedalar. Minha primeira volta pelo bairro ocorreu sem problemas. Os pássaros cantavam, o sol brilhava e o vento que soprava em meus cabelos enrolados era maravilhoso. Na segunda volta pelo quarteirão, passei por um carro mais velho, desconhecido, estacionado no acostamento, e o reflexo do sol no enorme arranhão na lateral chocou temporariamente minha visão com listras azuis brilhantes, que tentei furiosamente piscar. Na terceira volta, vi o carro sair do acostamento e vir em minha direção, e um pequeno nó de desconforto começou a crescer em meu estômago quando o motorista diminuiu a velocidade ao passar por mim. Considerei o fato de estar com medo de ser pego sozinha e continuei meu caminho. Aumentei a velocidade ao dobrar a esquina em direção à minha casa e decidi dar mais uma volta no quarteirão, mais rápido, para chegar antes da minha mãe em casa e evitar os problemas que eu sabia que teria se ela me pegasse sozinho. Cheguei à base da colina próxima à nossa casa com alguma velocidade e comecei a subir até o topo, diminuindo a velocidade cada vez mais à medida que me aproximava. Quando cheguei ao topo da colina, tive que parar para recuperar o fôlego, balançando a bicicleta muito alta no quadril. Enquanto me esforçava para recuperar o fôlego, os cabelos da minha nuca se eriçaram, meus braços se prenderam ao guidão e cada centímetro do meu corpo congelou. Eu havia sido pega. Eu simplesmente sabia disso. Ouvi um carro se aproximando por trás de mim e só podia ser minha mãe, mas não era. Quando o alívio deveria ter tomado conta de mim, o pavor desconhecido apenas se aprofundou, enrijecendo ainda mais meus membros congelados e imóveis. Virei-me para ver o mesmo carro velho, com o mesmo arranhão ofuscante na lateral, diminuindo a velocidade bem perto de mim. O homem parou o carro bem ao lado da minha bicicleta, no lado errado da rua, e abrindo a porta do motorista, começou a me perguntar se eu tinha visto um cachorro de rua correndo, porque o dele tinha se soltado da coleira e fugido. Fiquei paralisado. Essa pergunta clichê é aquela sobre a qual nos alertaram na escola, a que todo sequestrador supostamente usa. Decidi que se eu respondesse com firmeza e saísse de bicicleta, ele saberia que seu plano não funcionaria comigo. Além disso, ele poderia estar apenas procurando seu cachorro. Esse era o meu plano. Meu corpo apavorado traiu esse plano e um trêmulo "não" foi tudo o que consegui fazer. Enquanto eu me atrapalhava com os pés nos pedais dessa bicicleta grande demais, a porta do carro dele se abriu e ele saiu correndo. "Não!" Eu disse novamente enquanto cambaleava para passar pela porta aberta do carro dele, sua mão roçando a parte de trás da minha camisa e batendo no meu pneu traseiro enquanto eu pedalava o mais rápido que podia os 15 metros até a próxima entrada de garagem que vi. Pedalei, com as pernas queimando, até a entrada da garagem, batendo o pneu dianteiro com tanta força no degrau da frente do meu vizinho que a roda entortou. Meu corpo foi catapultado para cima do guidão e entrei pela porta da frente do meu vizinho. "Edi! Edi! Edi, socorro!" Meu vizinho não estava em casa. Corri para a cozinha, ainda chamando na esperança de estar errado. "Edi! O que você está fazendo?" A voz de um homem atrás de mim, e eu congelei. Ouvi meu coração bater nos ouvidos. Senti o sangue bombear em minhas veias, sabendo que era isso. Virei-me lentamente, sem saber mais o que fazer, e lá estava o filho do meu vizinho, voltando da faculdade. Desabei em lágrimas,
desabafando sobre o que havia acontecido. Ele jogou a bicicleta dobrada na traseira de sua caminhonete e me levou até a esquina, para a segurança da minha casa. Minha mãe estava em casa e tinha um olhar de morte até ver meu rosto cheio de lágrimas. A polícia foi chamada. Os vizinhos foram chamados. O carro foi visto circulando freneticamente pelo quarteirão nos minutos seguintes ao nosso encontro, mas ele já havia desaparecido quando a polícia chegou. Até hoje, 20 anos depois, ainda tenho dificuldade de andar de bicicleta sozinha. Ainda sinto calafrios quando os carros diminuem a velocidade perto de mim. Ainda me pergunto se a próxima garota teve a mesma sorte que eu. Por volta de 2004 ou 2005, eu estava saindo da casa de um amigo e indo para casa. Ele morava no Lago Ariel, no condado de Wayne. Eu estava a uns 15 quilômetros de distância, então decidi pegar estradas secundárias para economizar tempo e evitar a polícia. Ao chegar a essa estrada montanhosa, vi uma van ao lado da estrada, com as portas abertas e as luzes acesas. Já passava da meia-noite e não havia ninguém na estrada. Reduzi a velocidade do meu carro, um conversível com capota que levantava e abaixava, para a primeira marcha, procurando por uma pessoa ou pessoas que pudessem estar feridas. Não há ninguém por perto e a floresta está silenciosa. A van fora da estrada não está funcionando, mas todas as luzes estão acesas e a porta do motorista está aberta. Lembro-me de ter pensado: droga, não tenho serviço de celular até o topo da montanha, preciso chamar a polícia. Então, comecei a ir em direção ao local onde eu sabia que tinha serviço de celular, talvez a uns 30 por hora no máximo. Eu sabia que essa situação era ruim, mas depois ficou pior. A não mais de 5 quilômetros de distância, o mato diminuiu na beira da estrada, de modo que se tinha uma visão melhor do que estava na mata. Vi um movimento, então soltei o acelerador, pensando que não queria atropelar um veado. Enquanto eu soltava o acelerador, este homem, encharcado de sangue fresco, saiu da linha das árvores e entrou na estrada. Ele estava tão coberto de sangue que, a princípio, não consegui perceber que era um homem. Ele tropeçou na frente do carro e acenou para que eu descesse. Eu estava em meu carro, com a capota aberta, é claro. Ele estava gritando e agarrando a minha porta. Coloquei a primeira marcha e arranquei. Mais ou menos 1 quilômetro depois, eu tinha serviço de celular e chamei a polícia. O cara estava obviamente machucado, e o fato de ele ter se agarrado à minha porta me assustou. Havia um espaço amplo na montanha onde concordei em esperar os policiais. Eles chegaram lá em menos de 10 minutos. Enquanto esperava, coloquei a capota e tranquei as portas. Um policial tomou meu depoimento e examinou meu carro com uma lanterna. O cara da floresta deixou uma mancha de sangue na minha porta. Outro policial encontrou a van, mas não conseguiu localizar o homem que saiu da floresta. Os policiais me deixaram ir para casa e disseram que ligariam se precisassem de mais alguma coisa. Em poucos dias, recebi uma ligação dizendo que a van havia sido localizada e perguntaram se eu poderia descrever o homem. Eles não o encontraram naquela noite e, até onde sei, nunca o encontraram. Aparentemente, a van foi roubada e os policiais supuseram que o cara se machucou e fugiu em pânico. Até hoje, fico atento a um homem ensanguentado correndo da floresta. Essa experiência ficou gravada em mim e é 100% verdadeira. Essa é uma das muitas histórias que meu pai me contou quando eu era pequena sobre suas aventuras pedindo carona, quando ele era alguns anos mais jovem do que a minha idade atual, 28 anos. Ele é um grande fã da banda Deadhead, e ele e um amigo chamado John os seguiram na estrada com nada além de suas músicas acústicas e algum dinheiro. Aparentemente, eles chegaram à Geórgia em um determinado momento e estavam ficando cansados, mas precisavam chegar a algumas cidades para ver os músicos no dia seguinte. Eles andaram quilômetros e tentaram pegar uma carona por horas, sem sucesso, e começaram a perder as esperanças quando uma caminhonete surrada parou e os deixou entrar. Meu pai foi na frente e John foi atrás, agradeceu e adormeceu, deixando meu pai acordado com o motorista. De acordo com ele,
As coisas estavam ruins desde o início. O motorista perguntou para onde eles estavam indo e por que tinham guitarras, e perguntou se meu pai sabia tocar bem. Meu pai lhe contou sobre o Grateful Dead e como ele tocava e geralmente pegava um banjo, mas o deixava em casa. Então, o cara ficou muito assustador e disse: "Eu sempre quis matar um desses guitarristas." Meu pai começou a se assustar nesse momento e disse que apenas riu da situação, mas tentou ser o mais imperceptível possível enquanto tentava acordar John. As coisas foram ficando cada vez mais tensas. Ele perguntou ao cara se ele se importaria de parar em um posto de gasolina e ele disse que não. Ele perguntou quanto tempo faltava para chegarem à próxima cidade, mas não houve resposta e ele acabou ficando completamente em silêncio. Depois de algumas horas dirigindo, com John acordando nesse meio tempo, o cara ficou muito estranho e perguntou se eles já tinham visto uma morte ruim. Ele começou a dirigir a caminhonete contra caixas de correio e placas de rua e, por fim, bateu em um animal selvagem enquanto ria de forma maníaca. Meu pai e John riram junto com ele, até que ele finalmente parou em um posto de gasolina e eles puderam pegar suas coisas e ir embora. Eles acabaram perdendo o show, mas fico feliz que meu pai não era o garoto da guitarra que o cara estava procurando.